eu acho que é bastante importante nós buscarmos, informações sobre a nossa vida real, aquilo que de fato nós somos. Nós não somos pessoas, nós somos energia, nós somos espíritos, não é? E, de repente, do nada, você está lá vivendo a sua vida tranquilo, sossegado, em paz, e quando você se dá conta, algo já passa simplesmente a não funcionar mais. Você passa a não conseguir respirar direito, as coisas que teoricamente dariam certo passam a não dar mais certo, e quando você percebe, você está completamente envolvido numa espécie de uma bolha, não é? Uma espécie de uma sombra. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse tema arquepadia, que é uma magia antiga. Para quem me acompanha através do YouTube, é a live número 286. Então, essa live ela tem por finalidade nos alertar com relação a coisas que aconteçam no nosso dia a dia, a gente simplesmente muitas vezes não dá conta, porque não tem a informação. Eu estou aqui falando, passamos 5 minutos, acho que a gente já pode entrar especificamente no assunto. Bom, o termo a arquepadia, na verdade, é algo que nós trabalhamos e estudamos através da apometria, não é? A arquepadia é um termo que vem da língua grega, não é? Então, a origem do termo arquepadia vem de épados, que significa magia, e arcaios, que significa antigo, magia antigo. Então, é uma magia principiada num passado muito antigo, muitas vezes, né? Mas que surte os seus efeitos aqui agora, na vida atual. De repente, do nada. Sabe, você está na sua casa, tranquilo, sossegado, feliz, e de repente você está lá lendo um livro, assistindo a um filme, especialmente se é um filme épico, você está participando de uma conversa, algo simplesmente acorda dentro de você, é como se uma parte sua estivesse adormecida, que é aquilo que a gente chama de personalidades múltiplas, né? Então, na medida que essa personalidade múltipla está adormecida lá no seu subconsciente e algo acontece relativo a alguma coisa muito semelhante que tenha acontecido nessa vida anterior ou em algumas vidas anteriores, de repente, do nada, aquela magia, né? Aquela coisa que aconteceu lá atrás, aquilo que te motivou a ficar mal naquele momento, vem à tona aqui agora, e, de repente, você não consegue compreender o porquê aquilo está acontecendo. Eu, antes de começar, inclusive, a falar sobre a apometria, eu vou citar para vocês alguns casos que acontecem comigo, casos que aconteceram comigo, né? Por exemplo, há cerca de uns 20 anos atrás, do nada, eu comecei a ter uma dor aqui nas costas, na direção do rim direito, né? E era uma dor, assim, insuportável, insustentável. E ela surgiu do nada, não houve uma motivação, não houve queda, não houve absolutamente nada que fizesse aquilo ter acontecido. Naturalmente, na época, eu fui procurar medicina, né? Fazer algum tipo de exame para ver se realmente eu estava com algum problema físico. E o que ficou constatado é que não havia nada, que não existia absolutamente nada, né? Então, isso foi quando, sabe, eu estava dando os primeiros passos para, de fato, atender. Eu atendo com terapia, sou terapeuta holístico já há mais de 20 anos, há quase 25 anos, na verdade. Mas aqueles primeiros anos, eles foram mais de como se fosse uma espécie de uma universidade para mim, sabe? Um aprendizado, porque eu aprendia muitas coisas com as pessoas que eu atendi, que eu ia atendendo, que eu ia ajudando a melhorar. E, de repente, do nada, me veio uma informação, ou seja, uma regressão, né? Eu fui procurar um pessoal que, na verdade, eles tinham vindo me procurar, porque eu estava com a ideia de montar já a Casa da Luz, naquela época, não existia ainda, né? E eles tinham um trabalho, desenvolviam um trabalho de medicina espiritual, de cirurgia espiritual, dentro da linhagem de um centro espírita, né? E eu fiquei conhecendo esse grupo, esse pessoal, falei para eles daquilo que eu sentia, e, de repente, um dia, eles resolveram me tratar. Nós marcamos um dia, né? E eu fui lá para receber o tratamento deles.
naquela noite, ou seja, na noite exatamente em que eles cuidaram de mim, que eles me trataram, né? Eu fui deitar, fui dormir, e, de repente, eu me vi dentro de um campo de batalha, né? E isso não é um sonho, isso é uma viagem, vamos chamar de uma viagem astral. Ou seja, o meu cérebro, não é? De alguma forma, ele conseguiu captar informações através do meu subconsciente que estavam me levando a sentir aquela dor. Então, eu estava dentro de um campo, eu estava num campo de batalha, na época medieval, sei lá que ano era, isso não é importante, mas era medieval. Então, existia aquele campo de batalha, pessoas lutando, pessoas matando, se matando, aquela coisa toda que a gente está acostumado, inclusive, a ver em filmes, né? E, de repente, aquela batalha terminou e eu voltava para casa. No que eu voltava para casa, no que eu estava entrando no lugar onde seria a minha casa, naquela época eu era muito grande, né? Tinha, sei lá, 1,90 m, 2 metros de altura. E as pessoas que viviam naquela época nesse mundo das batalhas eram pessoas muito fortes, né? O halterofilismo, por exemplo, ele era algo muito, muito, muito utilizado por aqueles homens, porque eles precisavam estar fortes, né, para que eles pudessem sobreviver. Então, é aquela história, ou você entra num campo de batalha, ou você mata ou você morre, não tem meio termo, né? Então, eu era assim, eu era um gigante, era uma coisa muito grande. E, de repente, cansado, já esgotado, eu lembro que eu voltava desse campo de batalha e, sobre o meu corpo, isso tudo é uma imagem que veio muito pronta, é como se fosse um filme, não é? Eu tinha uma espécie de uma cota de aço, né? Aquela malha que se fazia com argolas de aço para proteger o corpo do guerreiro de um ataque de espada. E, de repente, no que eu estou andando, eu só senti uma coisa gelada, uma fisgada aqui no meu rim. Então, era um garotinho de aproximadamente uns 12 anos de idade, 13 anos de idade, que levantou a minha cota e enfiou uma adaga e eu morri ali, não é? Eu era aquele homem grandalhão, enorme, brutamontes, que estava acostumado a matar todo mundo. E, de repente, eu fui morto por um menino, por um garoto. Esse garoto tirou a minha vida. E aquilo ficou registrado no meu subconsciente, não é? Então, por algum motivo, quando esse pessoal cuidou de mim, aquela informação veio à tona. E aí, de repente, eu compreendi. Na medida em que eu compreendi e comecei a tratar isso, essa dor sumiu completamente. Da mesma forma que ela vem, ela vai, né? Isto é aquilo que a gente estuda e que dá o nome de arquepadia. Então, naquela visão daquela vida que eu acabei voltando ali naquele exato momento várias vezes, eu lembro que eu e o grupo que eu compunha, nós entramos numa espécie de um vilarejo e matamos todo mundo, que era o que geralmente se fazia. E matamos a família desse menino, mas esse menino não morreu. Esse menino ele ficou escondido, de alguma forma ele não morreu. Então, ele veio justamente para vingar a família dele. Então, o fato, né, de um homem de 2 metros de altura, com 130 quilos, enorme, monstruoso, de repente ser morto por um menininho franzino, aquilo ficou registrado dentro do meu subconsciente como um processo de magia, é uma mágica antiga, né? Algo que aconteceu lá em, sei lá, 1000 anos atrás, aproximadamente, talvez um pouco mais, sei lá, não importa, não é? 1500, 1600, 1.300, 1.200, mas foi mais ou menos nessa época, porque, posteriormente a isso, eu comecei a ter uma série de visões de outras realidades minhas, onde eu participei em outros corpos, em outras vidas, de vários campos de batalha. Porque, naquela época, ela vivia muito pouco. Não é? Um guerreiro, ele durava o quê? 30, 35 anos, ele já era velho. Né? Um homem com 30 anos ou 35 anos, naquele momento planetário, já era velho. Nós morríamos muito cedo. E aí, automaticamente, nós trocávamos de corpos também muito rapidamente. E aí, dentro dessa idade do ferro, idade do bronze, idade do ouro, por exemplo, idade média, nós encarnamos sucessivas vezes. E ali, realmente, nós fizemos barbaridades acontecer. Não é?
Por isso, hoje, o nosso subconsciente ele é tão denso, tão pesado, por conta de coisas que nós fizemos ali. Mas ali não tinha jeito, ali ou você matava ou você morria. Naquele momento, ou você era guerreiro, ou você era um rei, você era uma pessoa importante, não é? Ou você era um aldeão, não havia muita escapatória. Então, muitas pessoas acabavam se entregando à guerra por ter uma qualidade de vida, teoricamente, na cabeça daquelas pessoas melhor, porque o status seria diferente, blá, 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 coisas assim. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu quero que vocês compreendam o que significa essa questão da arquepadia. Então, antes ainda de falar sobre a arquepadia, eu vou falar sobre um outro caso que também me ocorreu. Eu, há muitos anos atrás, eu hoje, sei lá, na época eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, né? Eu não conseguia utilizar uma gola olímpica, não conseguia utilizar nada. Essa camisa fechada da forma como está, eu não conseguiria usar, porque eu não conseguia conviver com nada que encostasse no meu pescoço. Nada, absolutamente nada. Aquilo me dava uma aflição. Naturalmente, eu acho que quando eu falo o termo aflição, vocês vão conseguir compreender, não é? Era uma aflição monstruosa, parece que aquilo ia me enforcar, não é? Parece que aquilo ia me enforcar. E foi justamente nessa época em que eu comecei, nessa época, eu agora com 40 e tantos anos de idade, 45 anos de idade, que eu comecei a perceber o porquê que eu tinha também aquela sensação ruim de não conseguir aceitar nada colado ao pescoço. Então, foi nessa época que essa arquepadia, ou seja, essa sensação ruim também sumiu. O que houve? Nesses campos de batalha, nós éramos exigidos, né? Nós tínhamos que matar as pessoas. Você fazia parte de um exército, tinha que matar todo mundo do outro, não tinha outro jeito. E aí, o que acontecia? Nós íamos criando métodos para matar mais rapidamente, para morrer com como se diz, uma possibilidade infinitamente menor de morte, ou seja, de estar morrendo num campo de batalha. Então, ao invés, por exemplo, de ficar lutando com uma espada, matando, morrendo, era mais fácil cortar a cabeça do oponente, né? E isso tudo eu tenho muito vivo dentro de mim, ou seja, não é algo que eu estou imaginando porque eu assisti o Gladiador ou porque eu assisti o filme XYZ. Não, não, isso é real, aconteceu. Eu sinto o cheiro do sangue, eu sinto o cheiro do suor das pessoas, eu sinto o cheiro do desespero daqueles homens no meu próprio desespero, né? Tudo isso está ali, inserido dentro de uma espécie de uma bolha. Isso é uma arquepadia. Mas, enfim, ali eu fui, numa das vidas, eu percebi que, de repente, cortando a cabeça das pessoas seria algo muito mais simples de se resolver. Ou seja, entrou no campo de batalha, sai, corta a cabeça de todo mundo, vai embora para casa, vai jantar, vai almoçar, vai lá fazer, levar a sua vida pessoal. Até que, de repente, em uma ou duas vidas posteriores, eu já não tinha mais uma espada na mão. Eu tinha duas lâminas, que eram coisas que ficavam inseridas. O braço entrava, né, uma capa de metal que usava, e dentro existia algo que eu segurava, né, e, de repente, a lâmina saía daqui. Então, o que eu e uma série de guerreiros faziam? Nós íamos ceifando tudo que estava pela frente. Ao invés de ficar lutando, você só ia ceifando. Não dava chance das pessoas, ou seja, do oponente se defender. E aí, de repente, eu me vejo em muitas situações onde eu estou diante de pessoas e simplesmente eu estouro o pescoço da pessoa com aquelas duas lâminas, ou seja, aquela cabeça voando, aquele sangue explodindo. E o interessante disso é que quando eu sinto essa sensação de estar lá, naquele campo de batalha, quando eu sinto aquele sangue quente junto com a terra, com a sujeira no meu corpo, aquilo me dá uma espécie de um prazer, sabe? Procure compreender bem, né? É um prazer que me dá naquele momento. No entanto, se eu ver sangue, de repente, no corpo de uma pessoa, talvez eu não suporte. Eu lembro que há muitos anos atrás, minha mulher, ela tinha ela não estava bem. De repente, quando eu cheguei, eu trabalhava em São Paulo nessa época. Eu lembro, de repente, quando eu cheguei, fui com ela ao pronto-socorro, né?
e no que a enfermeira foi retirar sangue do braço dela para fazer o exame, para ver o que acontecia com ela. Na hora que eu vi aquele sangue saindo, elas largaram a minha ex-mulher na época e foram me socorrer, porque simplesmente eu desmaiei. Então, olha que coisa louca, que coisa interessante. Então, esses registros, eles estão dentro da nossa mente. Então, quando você entra numa regressão, por exemplo, e você sente aquilo, não é você quem está sentindo, é aquela pessoa que está sentindo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque é muito importante nós compreendermos de onde vem a origem de uma dor, a origem de uma incapacidade momentânea de fazer alguma coisa, a origem de você se sentir incapacitado para determinadas coisas. Sabe? Quando, de repente, você não consegue ter um relacionamento legal, você não consegue ter uma vida tranquila, uma vida boa, você não consegue ter uma capacidade de ganho financeiro que te dê a possibilidade de sobreviver com dignidade, isso tudo está estruturado em situações que aconteceram há centenas ou milhares de anos atrás. Então, concluindo a história da espada, lá da cabeça rolando, eu tive a minha cabeça decepada em Paris. Eu fui guilhotinado, né? Então, foi a última vez, por exemplo, que a minha cabeça foi decepada. Tive minha cabeça decepada também em campos de batalha. Porque ali era uma coisa muito louca, sabe? A gente encarnava e desencarnava, ou desencarnava e encarnava muito, muito rapidamente, muito rapidamente. E esses registros, eles iam ficando dentro desse nosso subconsciente. E aí, automaticamente, você começa a carregar culpas, não é? Porque você começa a ficar muito experiente em formas de matar. Quando você está fora do corpo, quando você está na quarta dimensão, você não aceita aquilo. E é quando você realmente começa a criar situações bem insólitas para que você precise responder por elas depois, né? Foi quando, justamente, na época da Revolução Francesa, eu tive uma existência ali, né? E eu fui uma daquelas pessoas que teve a sua cabeça decepada. Desde os 5 anos de idade até os 45 anos, mais ou menos, foi quando eu fui perceber isso. Eu tinha um sonho recorrente onde eu via, sabe, um homem preso, com um roupão branco, andando pela rua, e as pessoas de ambos os lados, sabe, da calçada, gritando, vociferando, mata ele, acaba com ele, coisas nesse gênero, nesse sentido, né? E, de repente, quando esse homem deitava na guilhotina, eu não sabia, quando eu era criança, que aquilo era uma guilhotina, mas quando esse homem deitava ali, então existia um sujeito, um carrasco, né, o responsável pela morte das pessoas, ele soltava a faca, não é? Ele puxava uma cordinha, soltava a faca, e a cabeça da pessoa decepada, ela voava, ela caía, né? E eu fiquei por 40 anos praticamente tendo exatamente esse mesmo sonho recorrente, né? Até que um dia, e quando eu tinha esse sonho, eu ouvia vozes: você é ele. Só que esse você é ele, eu me atrelava, na verdade, não ao sujeito que estava perdendo a cabeça, mas ao carrasco que estava fazendo a guilhotina funcionar, ou seja, cortando a cabeça das pessoas. E eu achava aquilo horrível, tenebroso, na verdade. Por quê? Porque ele era um homem, a visão que eu tinha na mente era de um homem muito alto, muito grande, muito forte, careca, e com um ar extremamente demoníaco, sabe? Uma fisionomia extremamente horrível. Até que um dia, de repente, uma paciente no consultório levou uma série de livros que ela não queria mais ler, enfim, não importa, deixou lá no consultório, falou: esses livros não me interessam mais. E eu peguei esses livros e fui dar uma olhada neles, e um deles tratava justamente da Revolução Francesa. Tratava justamente do sujeito que era o homem mais temido da França naquele momento da vida planetária. E quando eu comecei a estudar a vida deste homem, eu comecei a estudar a vida deste homem com uma vontade muito grande de compreender por que ele fazia aquilo e do que ele era. De repente, eu fui ver na descrição dele que ele não era alto, que ele não era careca, ele era um sujeito baixinho, era um sujeito que, se você visse passando pelo meio da rua,
você era uma pessoa inexpressiva. Então, quando eu percebi que existia ali, naquele sonho que eu tinha, com aquela imagem que eu comecei a ter dele, que eu comecei a formar dele na medida em que eu li o livro, eu tenho esse livro até hoje, tá? Naturalmente, está no consultório. De repente, numa dessas noites que eu tinha esse sonho recorrente, eu fui perceber que eu não era o carrasco, mas sim que eu era o sujeito que deitava na guilhotina e a cabeça ela era decepada. Houve uma paz de espírito muito grande dentro de mim, não sei se vocês conseguem entender, compreender naquele instante. Por quê? Porque eu percebi que eu não era o causador daquilo, né? Mas quando foi feito um tratamento, né, dentro desses princípios da apometria, da antigoécia, da alta magia, aí automaticamente isso sumiu, né? Por quê? Porque ficou corrigido o problema. Então, antes de falar sobre tudo aquilo que eu pretendo falar com vocês hoje, eu quis dar dois exemplos, não de exemplos que eventualmente tenham acontecido com pessoas, não, exemplos que aconteceram comigo, né? Então, eu conheço de trás para frente toda essa situação. Bom, então, a magia é uma magia antiga, ela é principiada num passado remoto, a arquepadia, né? Mas que está ativa até hoje. Está ativa, embora muitas vezes adormecida, porque é a personalidade múltipla. Por exemplo, não é o Palermo que tem problema com a cabeça decepada, mas sim aquele homem que viveu na França, que foi traído e foi levado à morte, né? Porque ali foi um processo louco de traição absoluta, né? Absurda, porque quando as pessoas começaram a perceber o poder que tinha, todo mundo começou a querer matar todo mundo, todo mundo começou a matar as pessoas que não gostavam, até que, de repente, se percebeu que aquilo lá não tinha atingido mesmo o objetivo, né? Então, automaticamente, aquele sujeito que teve a sua cabeça decepada, que estava preso dentro do meu subconsciente, ele foi libertado. Existiu um processo de libertação e muito provavelmente, eu não tenho certeza absoluta, mas muito provavelmente aquela personalidade não seja mais uma personalidade múltipla, e sim já faça parte, já esteja integrada hoje do personagem Palermo. Tudo aquilo que eventualmente eu estiver falando e vocês não entenderem, perguntem depois, tá bom? Vão anotando aí as suas perguntas para que a gente possa depois resolver. Bom, nisso nós podemos incluir não somente trabalhos magísticos, porque em arquepadia, magias que fizeram contra nós, por exemplo, em vidas anteriores, também estão registradas, sabe? Venenos que nos foram dados, venenos que nós tomamos, por exemplo, por engano, qualquer coisa que nos remeta a um processo tenebroso no momento da morte de alguém que nós já tenhamos sido, aquilo está registrado no subconsciente como uma arquepadia, sabe? Como uma magia antiga. Então, vamos lá. Já no século XVIII, século XIX, século XVII também, e antes, né? Estou falando isso porque é onde tem a história, onde existe o histórico para poder nos reportar a algum tipo de realidade. Nós começamos a fazer parte de muitos cultos satânicos, onde nós lidávamos com sangue, sabe? Com entidades trevosas, e nós utilizávamos os nossos dons mediúnicos, que todos nós temos mediunidade, para criar o mal entre as pessoas, sabe? Para enganar, maltratar e matar pessoas. Era isso exatamente o que... Essa é uma das práticas que você queira ou não, goste ou não, entenda ou não, aceite ou não, você participou, porque todos nós participamos. De uma forma mais objetiva ou menos objetiva, mais incisiva ou menos incisiva, todos nós participamos disso. Nós não somos seres iluminados, seres santificados. Se nós tivéssemos essa iluminação toda, nós não estaríamos mais vivendo a terceira dimensão de consciência. E você vai perceber que todas as pessoas, todas, indiscutivelmente, todas as pessoas que têm uma necessidade muito grande de fazer coisas pela posteridade, pela humanidade, pelas pessoas que ela, de repente, nem conhece, são pessoas que têm, dentro do seu subconsciente, o registro de que fizeram muitas coisas ruins
que não têm condição de voltar no passado para corrigir aquelas coisas ruins, mas que hoje procuram fazer coisas boas por todas as pessoas que os procuram, né? É como se, de repente, hoje, eu estivesse dando a possibilidade das pessoas que eu decepei a cabeça, então, de repente, muitas vezes chega no consultório, especialmente no consultório, porque é um trabalho vivencial, é um trabalho presencial, uma ligação energética muito grande entre eu e a pessoa que ali está, né? De repente, muitas vezes, eu chego a sentir isso, sabe? Eu acho que essa é uma das pessoas que eu cortei a cabeça e está trazendo aqui a cabeça. É como se o sujeito chegasse com uma cabeça debaixo do braço e dissesse, olha, agora te vira, cola, porque eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo ter uma relação legal, eu não consigo ter um bom cachorro, sabe? Até o cachorro me morde, o gato me arranha. Então, situações como essas, por exemplo, cada vez que você se vê diante de uma situação como essa, você está envolto numa característica de arquepadia. Bom, eu coloquei aqui também uma colinha que eu fiz para trabalhar com vocês. Nada disso está situado no corpo físico, tanto que eu tive aquela dor horrível no rim, né, direito, e eu fui procurar ver, não tinha absolutamente nada, meu corpo funcionava perfeitamente bem, né? Depois, quando eu tinha aquela aflição no pescoço, eu cheguei a conversar com uma porção de profissionais da área de saúde, né? E, de repente, eu comecei a constatar que eu não tinha nada, meu pescoço era normal, eu era uma pessoa normal, percebe? E aí, automaticamente, então, esses são quadros que acontecem dentro do nosso corpo psicobiofísico, dentro dessas personalidades múltiplas que coabitam o nosso corpo. Então, geralmente, o que as pessoas passam nessas vidas anteriores, elas vão buscar medicina. A medicina entope as pessoas de remédio, a psiquiatria, a neurologia entope as pessoas de medicamento, porque é isso que eles sabem fazer. Eles não querem nem sequer compreender nada sobre espiritualidade, porque é muito confuso, muito complicado você procurar compreender, por exemplo, isso que nós estamos tratando aqui agora, isso que nós estamos tratando aqui nesse momento. Eu tenho muitos pacientes médicos, por exemplo, que mesmo me procurando no consultório, eles não querem muito saber disso. Por quê? Porque já é muito complicado o sujeito entender de psiquiatria, já é muito complicado ele entender de cardiologia, é muito complicado ele entender da vida dele. Então, com relação à espiritualidade, boa parte dessas pessoas não quer absolutamente nem saber. Então, não adianta você buscar na medicina uma solução para o seu corpo físico, porque o seu corpo físico ele é saudável, né? Então, para trabalhar isso, são necessárias técnicas de limpeza, desimantação desses objetos, porque existem processos de magia onde o nosso campo eletromagnético está completamente dardejado é como se fosse um voodoo, né? Situações semelhantes a um voodoo. Não é tão simples explicar isso, mas já que eu entrei no assunto, vamos lá. Imagina só que você não gosta de você. E aí, automaticamente, você tem uma dificuldade bastante grande com a sua autoestima, você tem uma dificuldade muito grande para se aceitar. Tem gente que não se olha no espelho, porque não suporta nem se olhar, não consegue identificar isso, mas simplesmente acha que não dá para olhar no espelho. Automaticamente, o que está acontecendo com essa pessoa? No subconsciente dela, existem informações registradas que fazem com que ela sofra. Né? Aí o que acontece? Vamos imaginar que eu tenha um grande inimigo, encarnado ou desencarnado, e esse grande inimigo tenha influências com desencarnados muito trevosos, com seres muito densos, muito perigosos. Né? O que eles vão fazer? Muitas vezes eles simplesmente vão clonar o meu corpo astral e vão prender esse meu corpo astral dentro de um laboratório. Esse laboratório não é na Terra, não é um laboratório físico, e naquele laboratório eu vou estar sendo dardejado. Ou seja, implantes são colocados no meu corpo, chips são colocados no meu corpo, elementais da natureza são deturpados, e esses elementais deturpados são inseridos no meu corpo, mas não no corpo do Palermo, no corpo daquele cara que viveu naquele momento, mas que vai somatizar no corpo do Palermo aquilo que está acontecendo naquela realidade.
E muitos desses laboratórios, eles ficam em fendas interdimensionais, sabe? É como fissuras no campo áurico do planeta. E aí, automaticamente, por mais que você faça trabalhos com passe magnético, por exemplo, não resolve, porque a única solução que tem para isso é através da antigoécia, através da antimagia, não é? É através de procedimentos, por exemplo, que nós utilizamos com práticas mágicas e magnetismo, muito magnetismo, para chegar ao ponto, não que nós vamos fazer, os humanos vão fazer isso, mas os grupos aos quais os humanos estão inseridos, nos quais os humanos estão inseridos, não é? Mas, naturalmente, nós que fazemos parte desses grupos somos extremamente utilizados para que aquela pessoa tenha a sua vida resgatada. Então, muitas vezes, nós vamos entrar nessas fendas interdimensionais e ali nós vamos destruir, eu digo, o grupo vai destruir aquele laboratório, vai resgatar aquela pessoa e aquelas pessoas que eventualmente estão ali presas, né? Eu precisaria de muito mais tempo para explicar isso, mas é que, como eu entrei no assunto, eu precisaria dar, pelo menos, um panorama geral, tá? Então, eu coloquei aqui, pense em um tipo de interferência que não quer que a gente evolua. Então, vai gerando muitas perdas energéticas pela vibração que ela proporciona. Então, se você tem implantes no seu corpo, se você tem chips no seu corpo, justamente é para drenar a sua energia para que aquele processo de magia antiga, aquela arquepadia, tenha mais efeito. Porque quanto mais fraco nós estamos, automaticamente muito mais efetivo será o ataque desses seres trevosos com relação a nós, não é? E aí, quando você vai ficando negativo, vai ficando dentro, vai ficando denso, vai ficando raivoso, você vai atraindo outras situações que estão no inconsciente coletivo, outras pessoas, outras formas de existência que estão no inconsciente coletivo, que estão vibrando naquela mesma intensidade, e tudo isso vai contribuindo para que você fique cada vez pior. E aí há pessoas que nascem, vivem e morrem, por exemplo, sem compreender por que viveram mal. Então, é uma espécie de uma maldição que foi colocada no nosso corpo emocional. Mas não exatamente... A maldição ela pode ter acontecido, por exemplo, se nós chegamos a participar desses grupos desses grupos de cultos satânicos, por exemplo. Então, nós emanávamos muitas maldições, e tudo aquilo que eu emano para o outro volta para mim, né? Tudo aquilo que eu faço de ruim para o outro volta para mim. Tudo que eu faço de bom para o outro volta para mim de igual forma. É a mesma coisa. O nosso pensamento ele é 3 vezes superior à velocidade da luz. Eu não preciso nem fazer um feitiço extremamente forte, extremamente estruturado, extremamente conceituado para a coisa acontecer. Se o meu pensamento for muito forte e o seu pensamento é muito fraco, eu derrubo você com o meu pensamento. Só que, antes de derrubar você, eu estou derrubando a mim, porque o meu pensamento ele é 3 vezes superior, 3 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Então, antes, muitas vezes, de atacar você, eu estou sendo atacado aqui no meu bulbo raquidiano, aqui no meu cerebelo, justamente por essa energia que eu estou emanando. Por isso que é muito legal você começar a fazer coisas boas por todo mundo, porque essas coisas boas também voltam para você. E se porventura, por exemplo, em vidas anteriores você cometeu muitas insanidades, fez muito mal a muita gente, por exemplo, e hoje não sabe exatamente ainda como solucionar isso, todas as pessoas que têm um quadro de mediunidade acentuada, elas têm um quadro de mediunidade acentuada, como zumbido no ouvido, por exemplo. Isso é um quadro de mediunidade acentuada. Mas tem pessoas que, ao invés de procurarem compreender a capacidade eletromagnética que elas têm, elas simplesmente resmungam dia e noite, 24 horas por dia, da droga do zumbido no ouvido. Agora que eu falei do zumbido, por exemplo, parece que existem em cada ouvido milhões de grilos gritando ao mesmo tempo, sabe? Mas basta eu tirar a minha atenção disso que automaticamente isso deixa de acontecer. Então, as pessoas elas chegam muitas vezes ao consultório com um quadro de mediunidade acentuada e elas vão ali para resolver o problema delas. Olha, eu não quero mais isso, eu não quero mais sentir esse ruído no ouvido, eu não quero mais, não quero, como se fosse possível, né? Porque a mediunidade é algo que nós, quando nós expressamos, é algo que vem sendo criado há milhões de anos, há milhares e milhares de encarnações, centenas de encarnações.
Então, é algo que você trouxe pronto para fazer alguma coisa com aquilo. É uma ferramenta importante que você trouxe pronta para fazer algo com aquilo, né? Bom, enfim, essa energia antiga, essa energia desta personalidade múltipla, que não é a nossa, que é muito anterior à nossa, ela começa a criar laços extremamente fortes com o nosso personagem atual, né? E aí, de repente, nós começamos a somatizar coisas no nosso corpo físico que não são nossas, não estão no nosso corpo emocional, exatamente do Palermo, por exemplo, mas estão no corpo emocional daquela pessoa que o Palermo foi há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás. Então, todos esses processos de arquepadia visam nos impedir ou atrapalhar a nossa libertação, o nosso retorno à luz, o nosso retorno ao nosso ponto zero. Nós todos, quando chegamos a esse planeta, chegamos num nível de consciência muito elevado. Muito elevado com base naquilo que nós vivemos agora. Nós chegamos a esse planeta cerca de 1 bilhão de anos atrás, no nível de quinta dimensão de consciência. E é lá que nós estamos até agora. Nós nunca saímos de lá. O que houve foi uma densificação do nosso campo energético, foi feita uma duplicação, sabe? Seres extremamente capacitados para isso, né? Começaram a criar realidades paralelas e nós fomos inseridos nessas realidades paralelas porque nós quisemos ser inseridos nessas realidades paralelas. Através, por exemplo, inclusive até dos cultos satânicos que eu acabei me referindo ainda há pouco. Mas, então, na medida em que eu estou preso em várias realidades paralelas, eu estou dentro de um efeito manada. Estamos aqui todos vivendo um quadro hipnótico extremamente forte, que simplesmente nos impede de atingir objetivos nessa existência. Então, quem é que cria isso? São seres malignos? São seres da Illuminati? São seres trevosos? São, mas com a nossa conivência, nós compactuamos com isso. Existe sempre a nossa conivência, porque quando eu permito que eu comece a expressar Deus, o Criador, a luz infinita, seja lá o nome que a gente queira dar, através dos meus pensamentos, sentimentos e atitudes, automaticamente todo esse peso, que é quadridimensional, ele vai deixando de ter efeito sobre mim e eu vou me aproximando cada vez mais de um nível de consciência um pouco mais sutilizado. Como seria isso? Nós não existimos na terceira dimensão, nós existimos na quarta dimensão. A quarta dimensão, ela ainda é teoricamente real. A terceira dimensão não é real. A terceira dimensão serve só para a gente espelhar aquilo que nós estamos vivendo enquanto estamos encarnados. Na hora que você vai deitar e vai dormir, por exemplo, não necessariamente você é a pessoa que você acredita ser. Por isso que você não dorme. Por isso que realmente você tem dificuldade para dormir, o tal do terror noturno, que até fiz um videozinho fiz um reel aí na semana passada, procurando alertar as pessoas. Se você tem terror noturno, se você não dorme, para de procurar medicina, para de se dopar. Porque quando você se dopa e você está sendo atacado na quarta dimensão, porque é na quarta dimensão que você vive. Então, se o teu vínculo com a quarta dimensão é um vínculo denso, pesado, terrível, tenebroso, o que vai acontecer é que quando você sair do seu corpo à noite, você não dorme, você não vai conseguir ficar fora do corpo, você vai voltar para o corpo. E aí você vai ter pânico, terror, sabe? Um terror miserável, aquele terror noturno. E aí você vai procurar quem? Um psiquiatra, que vai te dar um medicamento forte, pesado, que ele vai te nocautear. Aí no que você toma aquele medicamento, você acredita estar dormindo, mas o teu sono é horrível, você acorda muitas vezes pior do que quando foi dormir. Por quê? Porque simplesmente é como se você estivesse embriagado, entrando no meio da rua, justamente passando por um grupo de pessoas muitíssimo mal intencionadas. Elas vão tripudiar em cima de você, elas vão machucar você, elas vão bater em você, vão agredir você, vão levar até sua roupa, vão te deixar nu naquele lugar. E é isso que acontece quando você se dopa, é isso que acontece quando você toma esse tipo de medicamento. Você toma um medicamento, aí você deita e acredita que está dormindo, porque você é um ser humano. Judiação, né? Ninguém aqui é humano nessa porcaria desse planeta. Mas à medida em que você toma esse medicamento, você passa a ser estuprada na hora que você vai dormir.
sabe? Fazem de você gato-sapato. Então, é muito importante que você compreenda o porquê que você não dorme. Bom, mas enfim, voltando aqui para a arquepadia. A arquepadia, ela vai impedir. Vamos imaginar que eu vim aqui para fazer muitas coisas legais. Então, essas personalidades múltiplas, elas vão trazer para o momento presente, para o meu momento atual, lembranças de coisas que aconteceram a elas e que elas estão assombradas até agora. E na medida que aquilo, por qualquer motivo, aquilo me acessa, a minha vida para. Aí, automaticamente, eu vou acabar, de repente, desencarnando da mesma forma que encarnei. De uma forma exatamente semelhante. Bom, então, essa arquepadia, ela afeta, mais propriamente dito, não só uma personalidade múltipla, muitas personalidades múltiplas, muitas pessoas que nós fomos, que nós vivenciamos, que nós existimos, porque são vários os problemas que nós, aos quais nós estamos inseridos. Por isso é muito importante, se você se identificar com aquilo que eu estou falando aqui agora, se você passa por isso, vivencia esse monte de situações vexatórias, você comece a compreender que isso é um quadro espiritual e você precisa procurar alguém que consiga compreender essa linguagem para que possa te ajudar, não é? Por isso eu criei a Casa da Luz há 20 anos atrás, 19 anos, ela vai fazer agora, na verdade, com a intenção de procurar ajudar as pessoas. Por isso nós temos trabalhos online, existe um trabalho à distância que nós realizamos todas as segundas-feiras, que, na verdade, foi sugerido por pessoas que faziam parte do meu grupo, até insistiram muito, porque eu realmente não acreditava muito nesse tipo de trabalho, e nós passamos a tratar pessoas no país inteiro e fora do país também, sabe? Pessoas que simplesmente se conectam conosco e, naquele momento em que nós estamos atuando, essas pessoas acabam sendo auxiliadas e a vida delas se modifica. Pessoas que não dormem passam a dormir, pessoas que não conseguem ter uma qualidade de vida legal acabam conseguindo ter uma qualidade de vida melhor gradativamente, não é? Mas, enfim, então, não há como nós encontrarmos soluções para nenhuma arquepadia através da medicina convencional, através da medicina ortodoxa, sabe? É possível através da acupuntura, por exemplo, né? Mesmo o chinês, vamos imaginar, né? O médico chinês ou não chinês, não importa, que trabalha com acupuntura, mas não entenda absolutamente nada sobre a espiritualidade, mas ele entende de acupontos, não é? Então, muitas vezes, ele vai colocar uma agulhinha num determinado acuponto, onde a energia está paralisada, e, de repente, aquela conexão que você tem com a quarta dimensão, naquele nível de consciência pesado, essa conexão é cortada, então aquilo que você teve, que começou do nada simplesmente vai embora. Tem que buscar ajuda. Esse tipo de ajuda não é através de medicamentos. Vê se coloca isso na tua cabeça, conversa com as pessoas que você conhece, se é que você também quer ajudar as pessoas, procura conversar com as pessoas. Nós temos aqui em Santos a Casa da Luz, por exemplo. Quando eu falo sobre isso, há pessoas que acham que eu venho aqui falar... Desculpe, só um minutinho. Porque eu quero convencer as pessoas a fazerem um tratamento comigo no consultório. Não é isso não, gente. Eu atuo há 25 anos com terapia holística, a Casa da Luz vai fazer 19. Então, a Casa da Luz ela não foi o meu berço, sabe? A Casa da Luz ela surgiu de um trabalho que eu já desenvolvi há 6 anos. É um trabalho que eu já desenvolvi há 6 anos e que, nesses últimos 19 anos, acabou se alterando, se ajustando e crescendo absurdamente. Então, tudo aquilo que é feito dentro do meu consultório é feito na Casa da Luz também. De uma forma não igual, né? Porque no consultório você tem 1 hora de atendimento. Então, eu vou ter condição de interagir com a pessoa e ajudá-la muito mais fortemente a se libertar daquele processo, especialmente se ela fizer um tratamento por algumas semanas. Na Casa da Luz, ninguém fala com ninguém, nós não perguntamos nada a ninguém, não é? Então, de repente, a pessoa não recebe nenhum tipo de informação. Ela poderia estar vindo aqui nessa live, ou nessas 286 lives que agora tem aqui no canal no YouTube, ela poderia estar obtendo muita informação, mas as pessoas não querem saber. As pessoas ouvem, no geral, um videozinho de 1 minuto e meio.
mas não ficam uma hora e meia, presas dentro de um assunto, porque elas não conseguem compreender, muitas vezes, a importância que esse assunto, de repente, poderia ter na vida delas. Então, se você passa por esse processo, por exemplo, se você passa por situações vexatórias de uma arquepadia, de um ataque espiritual, onde você não consegue, por exemplo, dormir, onde você sente dores no corpo, onde você sente uma porção de coisas que podem ser arquepadias, que podem ser implantes, como eu citei para vocês no começo da live. Quem está chegando agora, procura assistir o início da live, porque eu vou estar explicando alguns aspectos. Eu citei dois. No início da live, eu citei duas coisas que aconteceram comigo, mas a minha vida é extremamente marcada por arquepadias, por muitas coisas que me aconteceram, muitas coisas que ocorreram na minha vida, na minha existência, aconteceram e acontecem ainda em função dessas arquepadias. Por isso eu estudo tanto a espiritualidade, por isso eu tenho uma intenção tão forte de buscar informação sobre a espiritualidade para que eu possa curar a mim mesmo, né? Todo terapeuta, ele é um curador de si mesmo. Bom, essas informações da arquepadia, por exemplo, elas vêm sempre num tom assim extremamente ameaçador, sabe? Nos tornando impotentes e incapacitados. E para a gente curar isso, tem que ser através de terapias vibracionais. Apometria, antigoécia, aquilo que eu chamo de terapia anti-magia. Tem muita gente que me pergunta, mas o que diabo é essa terapia anti-magia? A terapia anti-magia, ela é composta por práticas mágicas, magnetismo, apometria, antigoécia, radiestesia, né? Isso é o que você vai receber na Casa da Luz. No consultório, independente disso, nós temos ainda a hipnose, terapia de vida passada, terapias sonoras, e a própria apometria, ou seja, a terapia anti-magia, aplicada de uma forma extremamente incisiva, porque estará você e o terapeuta ali, não é? Mas há muitos, especialmente em Santos, tem muitos terapeutas holísticos hoje, e nem todos, mas uma boa parte deles atua exatamente nessa área, perfeito? Então, se você passa por esse tipo de problema, nós estamos à sua disposição. Na Casa da Luz, com esse trabalho online, por exemplo, que nós fazemos. Há um trabalho que nós realizamos também na quarta-feira, nas quartas-feiras, das 15 até as 15h45. Não adianta chegar após isso, porque nós não vamos atender. Pessoas com pânico, depressão e ansiedade, trabalhando dentro desse projeto que nós estamos aqui citando para vocês. Remoção, por exemplo, de arquepadias. E não é só a arquepadia, parece que a arquepadia é o carro-chefe. Não, mas tem a arquecriptognose, que é pior ainda que a droga da arquepadia. É que a arquepadia ela é muito mais comum. Né? A arquecriptognose, já nem tantas pessoas passam por aquele procedimento, por aquele processo, por aquele conjunto de situações. Mas a arquepadia, todo mundo está envolvido nisso. Porque todo mundo já deu uma pedrada em alguém, todo mundo já deu uma paulada em alguém, todo mundo já fez uma sacanagemzinha com alguém, já fez um feitiço, já matou com veneno, nós já fizemos o diabo nessa vida. Né? Então, a arquepadia ela é um quadro que em todas as pessoas estão inseridas, todas. Não há uma pessoa que esteja encarnada que não tenha um processo de arquepadia. Então, vai buscar ajuda. Bom, eu vou começar agora a ver as perguntas que colocaram aqui no YouTube e no Facebook, que é mais fácil para mim. Vocês aqui do Instagram, eu vi que muita gente escreveu muita coisa, mas eu vou pedir a vocês uma gentileza, que peguem, sabe, a pergunta que vocês fizeram e coloquem aqui nesse pontinho de interrogação, porque eu não vou conseguir achar. Isso aqui é muita gente entrando, é muita gente se movimentando, muita gente falando, e eu acabo me atrapalhando. Tá bem? Então, por favor, escrevam as dúvidas que eventualmente vocês tenham, não só dúvidas, mas de repente, se você tiver alguma coisa legal para acrescentar ao que eu falei, fique à vontade. Aqui nós estamos sempre trocando informações, tá bem? Deixa eu ver então o YouTube e o Facebook. Deixa eu ver se já escreveram alguma coisa legal ou não. Não, só boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, está aqui. A Márcia. Márcia Nusa, é a mesma sensação que eu tenho
com gola. Não consigo usar, me sufoca. Tá? Estou colocando aqui para vocês verem na tela a colocação da Márcia. É a mesma sensação que eu tenho com gola. Não consigo usar, me sufoca. Então, o que você tem, Márcia, é um processo de arquepadia. Né? Você já pode ter sido degolada, já pode ter sido enforcada. Uma série de coisas podem ter acontecido com você relacionado aí ao pescoço. Né? É justamente isso. Solucionou o processo da arquepadia, automaticamente tudo se resolve. Né? Então, a solução para lidar com a arquepadia é terapia antimagia. Basicamente, é terapia antimagia. Apometria antigoécia, essas práticas magísticas com magnetismo, radiestesia, não é? E aí depois complementa-se com técnicas como hipnose, terapia de vida passada. Dá para solucionar problemas de arquepadia com hipnose? Não, não dá. Dá para solucionar problemas de arquepadia com terapia de vida passada? Não dá. Isso é complementar, sabe? É complementar. Então, nós vamos complementar. O trabalho para remoção de arquepadia são terapias ligadas, né? São terapias ligadas a essa prática magística, ou seja, apometria, antigoécia, magnetismo, radiestesia, são esses os carros-chefes para a gente poder romper um quadro. A terapia de vida passada, por exemplo, provavelmente alguém vai falar sobre isso, né? A terapia de vida passada é legal para você enxergar, mas não é pelo fato de você enxergar um problema que ele está solucionado. A solução está no corte da ligação entre o personagem atual e o personagem lá atrás. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui mais pessoas. Diego está na Argentina, seja bem-vindo. Wagner. Vou colocar a pergunta do Wagner para vocês acompanharem. Palermo, qual a chance de todo ciclo que percebemos que se repete na existência atual seja referente às nossas personalidades múltiplas? Qual a chance? É 90%, é 100%. É 100%. Porque eu sou o próprio Deus em ação aqui e agora. Dá para você imaginar, Wagner, Deus com dor de barriga? Dá para você imaginar Deus não conseguindo dormir? Dá para você imaginar Deus arrumando um namorado, uma namorada pior do que o outro, sabe? Um relacionamento cada vez pior que o outro. Dá para você imaginar Deus não conseguindo ganhar dinheiro suficiente para ter uma vida digna? Então, tudo isso está centrado nas personalidades múltiplas, porque cada vez que nós criamos uma personalidade atual, um grupo, uma vida, uma existência atual, nós chegamos aqui absolutamente prontos, talhados para termos extremo sucesso em tudo aquilo que a gente vem a fazer. Se não há condição, se você não consegue atingir o sucesso, é porque existe algum entrave no seu subconsciente e isso é personalidade múltipla. Wagner, é assim que eu entendo, tá bem? Eu estou colocando a você aquilo que eu venho conseguindo perceber nesses 25 anos. Aí você vai falar, bom, mas você está absolutamente certo disso? Dentro dos conceitos que eu tenho, estou. Mas pode ser que amanhã eu me modifique. Pode ser que amanhã eu comece a pensar de forma diferente. Esley. A Esley, ela diz, isso é o básico? Qual a novidade? Olha, para mim é o básico. Para mim não há novidade nenhuma. Quando eu trago um assunto como esse para uma live, é justamente para alertar as pessoas que não tenham essa informação. E você, pelo visto, tem. Meus parabéns. Se foi isso que você quis dizer também, né? Eu adoraria que todo mundo conhecesse profundamente espiritualidade, mas as pessoas não conseguem entender isso porque elas vivem presas dentro de uma bolha. As religiões, elas criaram uma bolha, todas as religiões, onde praticamente ninguém consegue realmente escapar. Né? Hélio está aí, bem-vindo. A Karina, eu já fiz terapia de vida passada, foi maravilhoso. Não, realmente é legal, é legal. Fátima Cristina, devo ter sido decapitada. Hoje não suporto nada no meu pescoço, nem gargantilha. É isso aí.
Então, procura buscar alguém, Fátima, que consiga trabalhar com você essa questão da arquepadia, com terapias vibracionais, com terapia antimagia, que você vai ficar legal. Engraçado, eu estou vendo aqui seu nome, eu acho que eu conheço você. Não tenho certeza, né? Não dá para ver o seu rosto no tamanho aumentado. Mas, enfim, se você for de Santos, que eu acho que procura ajuda. Ou lá no consultório, ou através dos terapeutas que vêm se formando nesses 19 anos com a gente, lá na Casa da Luz. Então, tem muita gente boa trabalhando, né, dentro dessa área. Ou através do atendimento que a gente faz à distância, que tem exatamente, faz exatamente o mesmo efeito. Se você perguntar, mas eu tenho que ir a um consultório? Não, se você estiver consciente do que acontece a você e realmente você quer se libertar disso que te acontece, se você quer de fato se libertar disso, de repente até uma oração é suficiente. A questão toda é nós termos essa força interna para conseguirmos fazer isso sozinhos. Alísia, a cura de uma arquepadia sempre depende apenas de nós ou de pessoas envolvidas, que também... Na verdade, deixa eu ver se eu entendi. A cura de uma arquepadia sempre depende apenas de nós ou as pessoas envolvidas também vão intervir na cura, interferir na cura. Sabe, Lísia, não há condição de nós cuidarmos, nós ajudarmos uma pessoa a se curar se não for dada a possibilidade do entorno dela se curar também. Agora, muitas vezes, esse entorno dessa pessoa não quer se curar, quer continuar exatamente daquela forma. E aí o que vai fazendo esse trabalho? Vai libertando a pessoa daquelas sequelas que ela vivencia, né? E vai municiando aquela pessoa para que ela encontre um meio, um método, uma forma dela ir se distanciando daquelas pessoas que a puxam para baixo, né? Agem aí como âncora. Então, mas em todo e qualquer trabalho vivencial não, trabalho holístico que você vier a passar, no primeiro momento, você e as pessoas serão tratadas, sabe? Agora, quando, num segundo momento, essas pessoas não querem ser tratadas, aí automaticamente você mesma vai sentindo uma tendência natural a se desvencilhar daquelas pessoas, se distanciar. Distanciar não significa viver numa casa diferente, simplesmente significa não mais valorizar o tipo de energia que aquela pessoa emana. Amanda, processos de arquepadia precisam ser identificados, saber o que acontecer, uma regressão, a pessoa... Vou colocar para vocês verem. É porque a Amanda ela está falando isso, ela está perguntando isso dessa forma, por conta daquilo que eu falei, né? Mas as pessoas que vão à Casa da Luz, por exemplo, elas estão tendo quadros de arquepadia solucionados, elas não sabem de nada, elas não têm que fazer regressão. É que, no meu caso, as regressões elas são quase que espontâneas para que, de fato, eu possa compreender melhor o que eu preciso fazer, inclusive com as pessoas. Tá bem, Amanda? Quando você passa por esse trabalho que é feito, que nós oferecemos nas segundas-feiras, que é um trabalho da Casa da Luz, onde uma média de 200 terapeutas se reúnem todas as segundas-feiras, das 19 horas até as 19 horas e 30 minutos, nós ficamos nesses 30 minutos congregados, gerando energia suficiente para que as pessoas que se inscrevam para esse trabalho possam ser atendidas. Então, pessoas que estão passando por esse trabalho simplesmente vão ter uma melhor qualidade de vida, uma melhora nas suas qualidades de vida, sem saberem exatamente até que estão passando por um quadro de arquepadia. Quando eu trouxe esse assunto hoje, para que vocês saibam, de repente vocês terão uma informação a mais, sabe? Se vocês utilizarem essa informação para o bem-estar de vocês, maravilha. Se não utilizarem, quantas informações você recebe, a gente recebe, não utiliza e continua pastando no dia a dia, né? Bom, Amanda, então é isso. Acho que deu para entender, né? Francisco, pessoal do Instagram, eu já vou ver vocês, viu? Só um instantinho. Como saber se tenho ou qual a sensação de ter um implante? Dor, dificuldade, né?
Francisco está perguntando aqui. Como saber se tenho... ou qual a sensação de ter o implante? Dor, dificuldade, limitação. Sabe uma pessoa que não consegue dirigir, uma pessoa que não consegue entrar no elevador, uma pessoa que não consegue almoçar num restaurante com todo mundo olhando, pessoas que não conseguem conviver em sociedade? O implante, ele vai gerar sempre limitação, sempre muitas limitações. Então, se você, Francisco, sente que existem limitações que não teriam sentido existir, é porque provavelmente você esteja com implante. Então, busca ajuda. Ah, sim, Fátima. Agora eu lembrei de você, Fátima. Desculpa, mas é que de vez em quando dá um branco danado. Legal, legal. Eu tenho falado com ele. Bacana. A Márcia, o tratamento para o quadro de arquepadia pode gerar cartas. Márcia Bergamo, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Muitas vezes eu estou tão envolvido naquilo que eu estou falando que eu olho o que as pessoas escrevem e não consigo entender, sabia? Um troço louco. Mas o tratamento para o quadro de arquepadias pode gerar... Deve ser catarse, né? Deve ser catarse. Imagino que seja isso. Pode gerar, sim. É sim, catarse, ela colocou logo abaixo. Legal. Pode sim, pode sim. São abreações, não é? Então, quando você começa a trabalhar uma pessoa que esteja com arquepadias, uma pessoa que esteja com implantes, dependendo do grau de mediunidade que essa pessoa tenha, ela pode entrar num princípio, aí, num processo de abreação, ela pode se descontrolar, sim. Então, alguma catarse, alguma coisa pode vir à tona. A Elizabeth Palermo, uma vez tendo feito tratamento e melhorado, o processo de arquepadia pode se repetir? Não exatamente se repetir, mas outras coisas vão acontecer, Elizabeth. Outras coisas vão acontecer. Nós só vamos nos libertar da vida humana quando nós não tivermos absolutamente mais nada. Mas se você, por exemplo, no meu caso, cortei o vínculo lá com a arquepadia, de ter a minha cabeça decapitada, ou de ter feito tanto isso com as pessoas, hoje já não tenho mais problema. Eu posso ter uma série de outros problemas, mas esse não mais. Deixa eu ver o pessoal aqui do Instagram agora, gente. Vamos lá. 11 perguntas. Que bom, que bacana isso. Fazer limpeza energética é a mesma coisa que a antimagia? A limpeza energética, não consigo identificar qual é o seu nome, mas não tem problema. Você sabe que é com você que eu estou falando. Ligue Botassim, né? A limpeza energética, por exemplo, um passe magnético é uma limpeza energética. Se você passa por uma sessão de reiki, ou se você é reikiana, se aplica reiki, isso é uma limpeza energética. Um processo energético através de floral, através de homeopatia, é um processo energético. Mas, veja, pela forma como eu entendo, pela forma como eu consigo compreender, o processo de solução tem que vir através de um princípio de antimagia, ou seja, seres no plano espiritual altamente capacitados para quebrar quadros de magia negra dentro do nosso subconsciente. Andréa Bastos. Os trabalhos de segunda-feira devem ser repetidos? Quantas vezes seria necessário? Andréa, quantas vezes por ano você toma banho? Quantas vezes por ano você almoça? Quantas vezes por ano você toma café? Eu acho que esse é um trabalho para se fazer eternamente. Porque a única coisa que é exigida nesse trabalho das segundas-feiras é você inscrever o seu nome, inserir o seu nome e ficar quietinho, em oração, por 30 minutos. De repente, isso vai te fazer muito mais bem do que você sequer possa imaginar. Então, pela minha ótica, Andréia, você deveria fazer isso a vida inteira. A Renata. Mas creio que tudo se desenvolveu após eu ter trabalhado com política. Será que é vida passada? Olha, sim, sim. Não dá para afirmar nada, não é, Renata? Não há como afiançar absolutamente nada. Mas vamos imaginar, por que você foi trabalhar com política se você poderia trabalhar com agrimensura? Se você poderia trabalhar com agricultura? Se você poderia trabalhar dentro de uma outra área qualquer? Sabe, você poderia montar uma loja de pães. Mas não, você foi trabalhar com política. Então, aquela coisa que nós temos dentro de nós nos puxa para o lugar
que nós precisamos vivenciar para que nós possamos gerar processos de libertação. Não é que a política seja uma coisa ruim. A política é uma coisa ruim porque as pessoas que estão na política geralmente não valem nada, né? E são pessoas que simplesmente estão ali para fazer as suas vidas melhorarem. Não importa quantas pessoas elas vão ter que destruir e matar, como nós já fizemos no decorrer desses milhares e milhares e milhares de anos. Então, o fato de você ter entrado para a política, com certeza absoluta, pode ter acessado em você coisas que você já viveu num tempo anterior. Eu acho que foi isso que vocês quis perguntar. Vocês, por exemplo, que estão me fazendo colocações e perguntas, se eu não conseguir entender exatamente onde vocês gostariam de chegar, pergunta para mim depois, individualmente, tá bem? Ou escreve nos comentários aí abaixo do vídeo, da live. A Eliane do Rócio, tenho esse problema com gola. Isso foca, além de fibromialgia e depressão, sempre muito ansiosa. Então, Eliane, existem trabalhos que você pode participar. Se você é da Baixada Santista, você pode, por exemplo, me procurar no consultório, fazer um tratamento. Você pode ir à Casa da Luz, nós atendemos às quintas-feiras, das 19 até as 20 horas, pode fazer ali um tratamento, né? E cada vez que você estiver participando do trabalho, você está com a sua mente focada naquilo que você quer solucionar. Se você está fora da Baixada Santista, esse trabalho pode ser desenvolvido através do trabalho que nós oferecemos gratuitamente à população todas as segundas-feiras. E ainda os atendimentos individuais que eu faço também à distância, né? São atendimentos que eu faço online, atendimentos online, onde eu procuro auxiliar as pessoas. A Renata, se eu morrer agora, voltarei assim? Vou descansar um tempo? Sabe, Renata, o tipo de informação que eu tenho, por exemplo, eu não posso dizer para você que essa informação está absolutamente correta, mas eu posso dizer que quando eu recebo uma informação, é aquilo que eu entendo naquele momento, eu posso estar completamente equivocado, né? Então, se você morrer agora e você não solucionou o que você precisava solucionar, aquilo que você se predispôs a fazer, com certeza você vai acabar criando uma nova encarnação. Agora, vou descansar um tempo? Descansar do quê? Do que é que você pretende descansar? Porque não há do que descansar. Na quarta dimensão, já não há a mesma conotação de descanso que existe aqui. Na quinta dimensão, o tempo é uma coisa completamente diferente, não existe relação tempo-espaço. Então, na quarta dimensão, já não existe necessidade de descansar. Então, se você pegar informações aí do espiritismo, por exemplo, você vai ver que uma pessoa desencarna e ela fica por um bom tempo na erraticidade, blá, 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 blá. Só que a gente está vivendo agora um final, já estamos começando a caminhar para um final de uma raça raiz. Então, hoje não há tempo, não há tempo. Então, vamos imaginar que a Renata desencarne hoje, mas ela não conseguiu fazer as coisas que precisava fazer, mas ela começou a assumir a compreensão de que tinha que ter feito alguma coisa, de repente, de imediato, ou quase imediato, esquece o tempo, tá bem? Mas a Renata ela vai encarnar novamente, né? A minha última encarnação nesse planeta terminou em 1945. Eu fui fuzilado em 1945. E em 1955 eu nasci novamente, 10 anos depois. Mas isso faz tempo. Hoje, as prerrogativas de vida humana são muito diferentes daquilo que a gente consegue entender, porque o nosso tempo ele está muito reduzido aqui nesse planeta. Rosângela, seja bem-vinda. Muita raiva, mágoa no meu coração. Então, tem que trabalhar isso, querida. Mas acho que você trabalha com a gente, não é? Acho que você trabalha com a gente. Então, fala comigo lá na quinta-feira. Eu acho que é você. Me perdoe se não for. Tá bom? A Renata. Eu tenho tudo isso, zumbido, pânico, consigo entender olhares, sou muito triste ou sou muito má. Não, ninguém é muito mal. A maldade é doença, não é? É um processo de doença, não é?
Porque somos todos feitos exatamente da mesma forma. Todos nós somos criados da mesma forma. Todos nós somos oriundos da mesma energia. Todos nós somos filhos de Deus perfeitos. Vamos colocar uma vírgula aí. Filhos de Deus, vírgula, perfeitos. Né? Então, nós somos absolutamente perfeitos. Essa maldade que existe em nós, isso é doença que tem que ser trabalhada. E por isso a gente vai tendo a oportunidade de, em cada encarnação, se libertar daquilo que aprende ao planeta. Isso é um processo de libertação. A Rosângela precisava ouvir isso, legal. Se você é a pessoa que eu estou imaginando, fala comigo lá, tá bem? A Esther, sempre sonho que estou perdida e descalça. Isso não é exatamente uma arquepadia, mas isso é algo que está... Ou pode ser, não sei o que gera isso, né? Mas é algo que aconteceu em algum momento da sua vida. Por exemplo, Esther, sabe? Existe um sonho que eu também tenho. Eu tenho muitos sonhos desde criança, desde muito pequenininho, sabe? Eu digo 5 anos porque é quando eu mais ou menos consegui me entender por gente, não é? Onde eu vejo um homem parado numa rua, tipo 18 horas, 19 horas, final do dia, passagem do dia para a noite. E está uma poeira fina, sabe? Uma chuva muito fininha, uma garoa muito fina, e a luz naquele lugar é tipo de luz de candeeiro, de lampião, sabe? Então, você vê um poste aqui, outro poste lá, então você vê um focozinho de luz, sabe aquela coisa muito antiga? E eu vejo esse cara parado ali, eu nunca consegui acessar esse sujeito, mas esse sujeito sou eu, sabe? Muito triste, muito angustiado, muito isolado, desolado, num processo de extremo desolamento, sabe? É assim que eu vejo esse sujeito lá. Isso é uma característica que me pega. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que isso em mim seja uma arquepadia, pelo menos não consegui identificar isso nesse sentido até agora. Rosângela, eu precisava isso, legal. Anne, minha cabeça sempre zonza e nenhum exame mostra. Seria arquepadia? Mas é claro que sim, é claro que sim. Cada vez que nós cuidamos de você, Anne, essas arquepadias estão sendo cuidadas e tratadas, tá bem? Deixa eu ver, alguém aqui mais se colocou. Eu tinha visto da Elizabeth Ivanovic, legal, já respondi. Márcia Bergman, isso também. Carlos Du, nesse trabalho à distância de segunda-feira, é possível tirar esses chips? É claro que sim, é lógico que sim. Se não fosse possível esse tipo de coisa, para que nós iríamos, sabe, juntar esse grupo todo? Porque é um processo iniciático que a gente faz, sabe? Nós ficamos ali todas as segundas-feiras, faça chuva ou faça sol, muitas vezes vem temporada, vem festas, e a gente está ali, porque a gente tem a consciência de que nós podemos ajudar as pessoas a viverem melhor. Então, há possibilidade, sim. Agora, tudo aquilo que eu faço vai depender de um processo de crença, não é, Carlos? Por exemplo, eu vou a um médico e eu digo ao médico, olha, eu estou com uma queimação aqui, estou com uma dor no estômago, e de repente o médico olha para mim, ele nem me olha, ele fala, toma, pega esse remédio aqui e toma, que você vai ficar bem. Imagina uma situação como essa. Esse remédio não vai me fazer bem, não vai resolver o meu problema, porque eu não vou acreditar nele. Eu vou querer bater nele, sabe? Porque ele não está nem aí. Eu estou dizendo a ele que eu tenho uma dor e o cara nem olha na minha cara, que é que geralmente que esses médicos fazem. Boa parte deles, né? Nem todos. Pelo número excessivo de pessoas que eles precisam atender. Então, eles vão se tornando meio que mecanizados, meio que fora. Essa questão do sentimento, a emoção, ela vai sendo eliminada. Agora, se eu acreditar no médico e tomar o remédio, aquilo vai acontecer. Agora, então, existe sempre um efeito placebo em qualquer medicamento. Existe também um efeito placebo nesse tipo de tratamento. Se você estiver ali, em oração, meia hora conversando com Deus, falando com o cara, não permitindo que nenhum tipo de informação sobressalente entre você e Deus naquele momento, vai ser retirado, sim. A Dani, tenho pavor de me sentir presa. Dá muito desespero e uma sensação horrível.
Sabe, Dani, eu já fui emparedado vivo. Se eu começar a falar das tralhas que já aconteceram na minha vida, eu vou precisar de mais uma live, já são 21 horas e 18 minutos. Eu vou precisar de um outro momento, de uma outra live, só para falar das tragédias que acontecem comigo. Então, eu fui emparedado vivo, mas não o Palermo, mas uma pessoa foi emparedada viva, né? E esse sujeito que foi emparedado vivo ainda está aqui dentro. Só que isso, por exemplo, já não reflete sobre mim o mesmo pavor que eu sentia há anos atrás. Sabe? Se eu tivesse que, há anos atrás, sabe quando você vê esses filmes onde as pessoas entram pela tubulação de ar-condicionado, estão fugindo ou vão matar alguém? Há 20 anos atrás, eu não conseguiria entrar numa tubulação daquela. Hoje, eu tenho 90% de certeza que eu conseguiria entrar sem problema nenhum, mas tem esses benditos 10% que, de repente, me fariam travar, porque eu fui emparedado vivo. Tá? Então, é isso. Eu acho que ninguém mais... Não, tem mais 3 pessoas aqui. Terapeuta, que está aqui registrado assim, sei lá, não sei seu nome. Alex. O Alex está dizendo que é um prazer me ouvir. Poxa vida, é um prazer ter você com a gente aqui, tá bom? A Nilva, como entro na segunda-feira para participar? Manda uma mensagem para o meu WhatsApp, que é 13 991 16 0195. E eu passo para você todo o tutorial para você entrar, tá bom? Essa menina está perguntando se pode ser feito antimagia para outra pessoa, minha mãe, por exemplo. Se ela aceitar, sim. Se ela aceitar, sim. Agora, se ela não aceitar, de repente, não. Agora, vamos imaginar que você converse com a sua mãe, fala, olha, tem um trabalho legal que eu fiquei ouvindo, eu acho que pode ser legal ou não. Você quer participar? Se ela disser, vamos lá, então ela está pelo menos 50% aberta. Agora, por exemplo, você colocar o nome da sua mãe, não sei se você está se referindo a esse trabalho de segundas-feiras, esperando que vá ter alguma solução, não vai acontecer nada. Se você simplesmente colocar o nome da sua mãe e ela ficar sentadinha vendo a novela dela, porque afinal é o horário dela ver a novela dela, não vai funcionar, não vai mesmo. Legal? Bom, eu acho que eu respondi todo mundo, tenho a impressão que sim. Se eventualmente eu não conseguir responder a algum de vocês, por favor, coloque a sua dúvida e coloque a sua dúvida nos comentários, tá? Deixa eu só tentar ver se eu consigo ver alguém aqui. A Zeneida está dizendo que precisa receber a pensão dela na justiça. O plano espiritual vai nos auxiliar sempre. A Eliane está dizendo, não sou de Santos, mas vou querer entrar em contato. Será bem-vinda. Por favor, marquem aí o meu celular, alguém escreva para mim, por favor, é 13 991 16 0195. É só entrar em contato comigo. É como eu falei aqui no Instagram, eu me perco muito, muito. A Antonieta, ela disse, tratamento espiritual tem me feito muito bem. Bacana, eu sei que vai fazer sempre. Eu tenho certeza que vai fazer, por isso a gente insiste. A Vera, ela está dizendo, sonhei em trabalhar por conta, mas não consigo saber no que eu quero trabalhar. Por que isso? É falta de propósito, né, Vera? Aí não tem nada a ver com arquepadia, é falta de propósito. As pessoas, elas foram, especialmente na década de 60, quando nós tivemos aí o regime militar, elas foram impedidas de pensar, né? As pessoas não pensam. As pessoas, grande maioria das pessoas, especialmente que viveram aquele tempo, elas não pensam, porque elas eram impedidas de pensar. E isso foi por 20 anos. Isso se criou uma casca tão forte que as pessoas não pensam. Então, você tem que ter um propósito, sabe? Precisa ter um propósito. Bom, gente, muito obrigado a todos pela participação, de verdade, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, mais 3 aqui, deixa eu só ver se eu consigo responder ainda.
O Instagram, pessoal, ele me dá muito baile, sabe? Fica aparecendo números aqui de coisas que eu já respondi e não tem mais. Mas, mais uma vez, qualquer dúvida, escrevam nos comentários abaixo que eu vou responder para vocês. Se não hoje, amanhã, com certeza. Tá bom? Ou manda mensagem diretamente no meu Instagram, que é 13... Instagram não, WhatsApp. 13 991 16 0195. Uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos por terem participado. Vou desligar aqui primeiro. Desligar primeiro. Como eu sou enrolado com essas coisas. Acho que eu vou soltar aqui primeiro. Liberar primeiro o Instagram, o YouTube e o Facebook. Tchau, gente. Muito obrigado.